Será que trabalhar com os anjos, realmente, eles têm uma energia mais sutil do que dos Diamonds? Na minha experiência, na minha vivência, nem um pouco. Eu acabei de sair de uma videochamada com um cliente, em que estávamos falando exatamente sobre isso, inclusive sobre a questão da ferramenta, né, da Guetia Salomônica, em que para cada Diamond existe um anjo correspondente. Eu estava explicando para ele que não é a forma que eu atuo, não utilizo a Salomônica, inclusive não acho nem ético fazer esse tipo de ritualística em que você ameaça, né, algum tipo de ser, mesmo se não fosse um Diamond. Eu acredito muito mais nos contratos, nos acordos, na cordialidade. E eu tenho trabalhado muito bem faz anos, né, com os Diamonds dessa forma. A questão que eu quero deixar pra vocês aqui é: por que será que os anjos estão sempre portando armas, né, espadas e tal? Gente, entenda uma coisa: quanto mais sutil a energia, menos acesso aos humanos eles têm. E esse acesso que eu falo é sobre as nossas emoções, sobre os nossos desejos. Então, pra ficar mais fácil pra você compreender, assim, uma pessoa que não teve convivência, por exemplo, né, com crianças e tal, ele não sabe exatamente o que é a energia, né, de ter uma criança por perto, dos desejos, das necessidades. É um pouco difícil essa compreensão, né? Eu falo até por mim mesma que eu não tenho filhos, porém, ainda tenho um pouquinho mais de manejo, assim, com crianças, sei lidar um pouco por conta de ter sobrinhos, mas eu moro 350 quilômetros de distância deles. É totalmente diferente a minha forma de atuar com crianças do que uma pessoa que já é mãe, por exemplo. O que eu quero dizer? Essas energias que não têm muito essa questão da densidade terrestre, de saber que gostamos da matéria, de dinheiro, de amor, né, de coisas muito mundanas, elas andam numa linha muito. Ai, como que eu posso explicar pra vocês? Que elas não saem daquela linha, sabe? Muito a ferro e fogo. Então, teoricamente, vou falar de uma forma bem esdrúxula pra vocês entenderem o que eu quero dizer com esse vídeo. Eles não estão nem aí pra sua vontade, pro seu desejo, pro seu sentimento, pra sua emoção, pra sua necessidade. Nada disso, sua necessidade e tal. Porque eles não têm muito disso, entende? Eu não tô falando que os Demons têm essa compreensão muito do sentimento humano, mas até pela questão dessa densidade energética, eles compreendem, pelo menos, essa nossa necessidade de estar aqui, é, envolvidos na matéria e querer coisas mundanas e tal. Então vamos supor assim, se os anjos eles têm um plano X, eles não vão sair daquele plano X, muito menos por nós, insignificantes pessoas. Eles não são muito assim com seres humanos não, tá? Do jeito que pessoas falam por aí. Se realmente existe alguém que trabalhe efetivamente com os anjos e diga que eles não tratam a gente como lixo, que eles são bonzinhos e tal, olha, me desculpa, mas eu não sei se essas pessoas realmente têm acesso a anjos de verdade, tá? Eu já tive alguns acessos antes, muito antes da demonolatria, de Lúcifer, de tudo isso. Já contei em vários outros vídeos aqui pra vocês. Minha experiência com alguns específicos, né? Mas eu não evoquei ninguém. Foi me dada uma missão X, fui lá cumprir. Acabou o prazo da minha missão, também fui para os meus caminhos, né? Mas tirando esses específicos que eu tive acesso, que como eu falei, não fui eu que procurei, eu não pedi nada, não pedi pra fazer acordo, né? Muito pelo contrário, eu trabalhei pra eles, né? Então eu não tive problemas com eles por conta disso. Eu não evoquei, eu não pedi nada. Muito pelo contrário, eu trabalhei auxiliando esse plano que eu falei. Quando eles têm um plano, é esse plano e foda-se, o resto. Então eu não tive problemas quanto a isso. Eu gostaria de voltar a trabalhar? Se eu tiver escolha, não. E principalmente, como eu falei, existem inúmeros, tá? Inúmeros anjos, assim como inúmeros daimons, inúmeros várias coisas. Inclusive, daimon no sentido de divindade, mas também existem vários demônios no sentido de demônio mesmo, tá? Que não tem relação com daimons, só pra vocês entenderem. E eu prefiro mil vezes trabalhar com daimons. Tive muito mais sucesso, pude fazer acordos, pude e posso. E farei vários acordos, tanto pra mim quanto pra clientes, e nunca tive problema nenhum com eles. Já tive problema no sentido do cliente fazer alguma coisa errada, que não estava nas entrelinhas, mas aí quando o cliente me procurou, eu consegui, né, fazer um manejo ali da situação e deu tudo certo no final. Mas como eu falei, não é por conta de ser um Daimon, não. A pessoa podia ter feito burrada até com o Exu, com qualquer outro ser. Normal. Burrada do ser humano, né? Mas o importante é saber corrigir. Então, assim, não acredito que seja sutil nesse sentido de mais fácil e tal. É mais sutil no sentido de vibração e por isso se torna mais difícil lidar. Eu acho que vocês conseguiram compreender.